O tema é o dilema da lei. Vamos então observar, a leitura será feita no decorrer da mensagem, então assim, deixe sua Bíblia aberta neste livro. Tendo provado que o crente morreu para o pecado no capítulo 6, Paulo agora explica a forma pelo qual ele se torna morto para a lei no capítulo 7. No texto, Paulo trata do propósito da lei de Deus. Qual é o lugar da lei na vida do cristão? Ela é a causa do pecado? É a causa da morte? Absolutamente não. A lei é santa, é o mandamento, santo e justo e bom. Capítulo 7, verso 12 fala sobre isso. A lei de Deus proíbe o pecado, ela também prescreve a justiça e ainda protege contra a transgressão. Davi proclama a seguinte frase: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 119, 7, né? Salmo 19, verso 7. Existem então 3 grupos que lidam com a lei de formas diferentes. O primeiro deles são os legalistas. Quem são estes? Aqueles que procuram observar os preceitos da lei com o propósito de ser salvos. Então, no meio religioso, existem grupos que são extremamente legalistas. O exemplo que nós temos da Bíblia são os fariseus. Os fariseus eram judeus legalistas, eles tinham a lei como algo supremo, então eles entendiam que, cumprindo a lei, eles seriam salvos. Então os legalistas têm muito disso, eles se prendem em leis, em decretos, porque acreditam que a salvação deles está ali, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Uma vez que não conseguiam cumprir as exigências da lei, os legalistas acabavam ostentando uma religiosidade apenas de aparência. Então, muitas foram as vezes que Jesus Cristo teve embate com os fariseus e mostrou para eles que essa legalidade, né, essa forma deles serem legalistas, terem a lei como algo supremo, acima de tudo e de todos, não era favorável para a fé que eles tinham. Fazia, pelo contrário, condená-los ainda mais, porque quanto mais lei, mais condenação vem. Então, se eu não consigo cumprir toda a lei, serei condenado por ela. Então, vejamos que a lei não é suficiente para a salvação. Um outro grupo que nós podemos encontrar são os libertinos. Quem são esses? De forma geral, né, eles são a oposição dos legalistas. Eles observavam para a lei como a causadora de todos os seus problemas. Queriam então sacudir o seu jugo para viver sem freios, sem limites. Assim, a graça de Deus é transformada em libertinagem. Então, há outros grupos religiosos que, por sua vez, consideram que a pessoa que aceita Jesus ou reconhece Jesus Cristo, ela está livre. Só que o livre que eles consideram é um livre de fazer qualquer coisa que ele quiser. Cristo nos libertou, então nós somos livres. Não é bem assim. Toda liberdade tem limites. Ninguém é livre para viver de qualquer jeito. Ninguém é livre para viver contra a lei. A lei existe para nos guiar. Por exemplo, no trânsito, nós temos as placas, temos os faróis para nos alertar, avisando então dos perigos. Se você não segue as leis do trânsito, o que é que vai acontecer? Certamente você vai sofrer um acidente e pode morrer. Então a quebra da lei pode causar morte. Então a vida libertina, a vida sem lei, sem regra, essa vida não é a vida que Deus escolheu para nós, muito pelo contrário. Então o terceiro grupo é aqueles que reconhecem o valor da lei. Então os cristãos, estes se regozijam tanto na sua liberdade da lei, que
que lhe traz justificação e santificação, como em sua liberdade para cumpri-la. Então o cristão ele se sente livre para cumprir a vontade de Deus, deleita-se na lei por ser revelação da vontade de Deus, mas reconhece que a força para cumpri-la não provém da lei, mas do Espírito. O que nos faz hoje como cristãos é seguir regras, normas, obedecer os regimentos, sejam da igreja ou seja do sistema mundano, do mundo, né? As leis que regem o mundo. O que é que nos faz cumprir isso? É o nosso amor por Deus e a nossa obediência a cumprir a vontade de Deus. Então é isso que nos faz seguir de forma correta. Todo cristão ou todo crente quer dizer que é santo. E somos pela graça de Deus, porque estamos sendo santificados. E o cumprimento da lei nada mais é do que o reconhecimento dessa santificação. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas, a velha vida, o velho homem, as velhas práticas do pecado são deixadas para trás e tudo se faz novo. Ele vive agora em obediência, vive por fé. Em síntese, o legalista teme a lei e está debaixo da sua servidão. O libertino detesta a lei e lança fora. O cristão, ele deve respeitar a lei, a qual ama e obedece. Tendo considerado essas três vertentes hermenêuticas, analisemos agora o texto de Romanos, capítulo 7. Então, capítulo 7, vamos ler do 1 ao 6. Vai falar então sobre a libertação da lei. Romanos 7, de 1 a 6. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido viver ou estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus amados irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertença a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. Em outras palavras, essa passagem então mostra, Paulo nos oferece um princípio, que está no versículo 1, depois nos dá uma ilustração, do verso 2 ao 3, e finalmente nos apresenta uma aplicação, que vai do 4 ao 7. Então, algumas verdades devem ser destacadas, e a primeira delas é o domínio da lei. Versículo 1 diz: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Isso quer dizer que a lei que foi dada por Deus, os 10 mandamentos, aquela lei tinha poder sobre os homens enquanto eles estavam vivos, no sentido de que eles seriam cobrados por ela. Ela é o manual de Deus, é o que mostra qual é a vontade de Deus ou qual é a perfeição de Deus para o homem. O homem precisa então ter obediência à lei de Deus.
Só que no sentido aqui da palavra, diz que esta lei então dominava o mundo. Tendo lei, o homem está sujeito a ela, está debaixo da lei. Sendo assim, a lei tem domínio sobre o homem durante toda a vida. A palavra grega aí no texto significa ter domínio ou autoridade sobre. Então, quando diz que a lei tem domínio, ela tem autoridade sobre nós. Essa autoridade limita-se à duração da nossa vida. Apenas a morte pode interromper o domínio da lei sobre nós. Então, Paulo está tratando aqui, irmãos, apontando aos romanos. Os romanos eram um grupo, ou uma nação, na verdade, uma nação que as leis eram muito severas. A lei dos romanos era uma lei muitas vezes carrasca. Por exemplo, a morte de Cristo foi uma morte romana, onde Jesus Cristo foi crucificado, uma morte terrível, uma morte que envergonhava o condenado, uma morte que servia como um exemplo para os demais. Então, quando a pessoa via alguém sendo crucificado, pensaria milhões de vezes antes de cometer algo errado para chegar naquele ponto. Então, era a pior morte que existia da época. Então, os romanos eram muito craques nisso, né? Em criar leis que levavam o homem a uma condenação terrível. Só que a lei ao qual Paulo se refere aqui é justamente a lei do Senhor, a lei de Deus, uma lei dada aos homens, não para salvá-los, mas para mostrar aos homens o quão nós somos falhos e pecadores e o quanto necessitamos de um Salvador. Então esse era o propósito da lei, mostrar a nossa necessidade de Deus, porque o homem é falho e pecador e não tem como ele se chegar a Deus, a não ser que Deus se chegue até ele. Então Deus se chegou a nós, enviando o seu Filho Jesus a este mundo, para trazer vida e vida em abundância. Então, em primeiro lugar, o texto nos apresenta esse domínio, esse poder, e o poder da lei está sobre todos os homens. Isso quer dizer que diante de Deus somos indesculpáveis. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia, estava lá, a lei foi apresentada. É interessante, irmãos, por exemplo, as leis do nosso país, elas são regidas de acordo com os mandamentos de Deus. O país que nós vivemos, assassinar é errado? Existe lei contra assassinato? Se alguém matar um outro, ele vai preso? Ele vai pagar pelo crime que cometeu. Roubo é a mesma coisa. E aí tantos outros que nós podemos ver, que são coisas que a lei condena. Os países então, quando foram formular os seus estatutos, a formação de um país, eles então elegeram algumas leis, e a base dessas leis são os mandamentos de Deus. Então todas as leis estão sendo regidas por este mandamento que vem do Senhor. Em segundo lugar, vemos então a analogia do casamento. Era uma lei que existia nos tempos bíblicos, a lei do casamento, de que o homem estava ligado à sua mulher até que ela morresse. Pastor, mas a gente vê na Bíblia pessoas, por exemplo, que foram casadas mais de uma vez. São exceções, irmãos. Geralmente, isso acontecia com o povo nômade, geralmente isso acontecia com reis. Por exemplo, o rei Davi, ele casou com várias mulheres. Por quê? Porque haviam acordos entre os reis. Então, para haver paz entre um reino e outro, o rei doava a filha para que o outro rei casasse com ela. E enquanto aquele casamento estivesse ligado, enquanto ele estivesse em funcionamento, haveria então paz entre aqueles dois reinos. Então essa era uma prática comum da época, mas no original, quer dizer, no princípio criado por Deus lá com Adão e Eva, o que é dito? Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. E o que Deus uniu, não separe o homem. Só a morte pode separar. Então, já era um conceito bastante divulgado, conhecido
já era do conhecimento de todos. Paulo então pega esse conceito e ele traz para aplicação sobre a lei. O que é que ele quer dizer aqui? Ele usa então essa figura do casamento para mostrar aos homens essa representatividade que a lei tinha para o cristão. O cristão não está mais sujeito à lei como estavam os judeus, por exemplo. Cristo cumpriu a lei por nós. Em Cristo nós somos reconhecidos por Deus como cumpridores da lei. Por mais que os judeus tentem cumprir a lei, e não só judeus, mas qualquer pessoa, ela vai se deparar com uma dificuldade, que é, digamos até que, impossível ao homem cumprir toda a lei. Porque se ele quebrar uma das leis, ele quebrou todas, porque a lei funciona como uma corrente, uma lei está ligada à outra. Então, quebrando uma das leis, eu quebrei todo o mandamento. Então, a analogia do casamento, Paulo compara a lei como um marido e os crentes como a esposa. Este casamento é turbulento e conflituoso. A culpa não é do marido, ele é perfeito e santo, justo e bom e espiritual. O problema é a esposa, não consegue agradá-lo, pois é imperfeita, carnal, rendida ao pecado e sempre frustra as expectativas do marido. Então Paulo está fazendo essa analogia. Assim como um casamento que tem dificuldades, assim também há uma dificuldade nesse ensino, neste aprendizado. Assim como o marido, a esposa deve se sujeitar a ele, os cristãos devem se sujeitar à lei. Então ele vai fazendo essa analogia para melhor compreensão. Aí veja só o que diz aqui. A lei é como um marido perfeccionista. Esse marido condena a esposa por sua menor falha. Essa mulher, que somos nós, não pode divorciar-se do seu marido. O contrato é claro. A lei aprende ao marido enquanto ele vive. Só a morte do marido pode tirar essa mulher desse jugo conjugal, pois a morte muda não apenas as obrigações da pessoa morta, mas também as obrigações dos sobreviventes, que com ele mantinham algum contato. A ideia central aqui é que essa morte não apenas encerra um relacionamento, mas abre um caminho legal. Que caminho é esse? Para que a mulher inicie uma outra união. Assim como a morte do marido liberta a esposa do vínculo matrimonial, existe então a morte por meio do qual somos libertos da lei, pois pela morte de Cristo recebemos nossa libertação de todas as exigências da lei. Meus amados, quão profundo é este ensino que Paulo está passando aqui. Lamentavelmente, muitas pessoas não compreendem, porque há muitos grupos religiosos que têm uma tendência, de trazerem os ensinos, as práticas do Antigo Testamento para a igreja hoje. Como, por exemplo, existem muitas igrejas que têm ainda a guarda do sábado. O sábado não pode fazer nada. O sábado é do Senhor, como um dia consagrado a Deus. E por que que uma parte, alguns grupos religiosos fazem essa guarda do sábado e outros guardam o domingo? Porque aqueles que guardam o domingo entendem que Cristo cumpriu toda a lei e nós estamos desobrigados de guardar o sábado. A prática do cristão em cultuar a Deus no domingo é uma prática que vem então desde os primórdios da igreja cristã, que domingo foi justamente o dia da ressurreição de Cristo. Domingo era o dia que os cristãos se reuniam de casa em casa
então essa prática se tornou comum e se tornou então a prática das igrejas cristãs pelo mundo afora. Então, logo nesse ponto aqui, o que Paulo nos traz é que com a morte de Cristo, nós éramos casados com a lei, éramos obrigados a cumprir a lei. Com a morte de Cristo, nós somos viúvas da lei, como a noiva, né? Somos viúvas, e Cristo agora recebe a igreja como sua noiva. Então, nosso compromisso agora é com Cristo e não mais com a lei. Então, às vezes isso se torna um pouco difícil de compreensão, mas se você entender essa analogia, você vai ver como é uma prática muito simples e fácil. Entender que eu sou responsável agora em fazer a vontade do meu Senhor. Quem é o meu Senhor? É Cristo. Então eu preciso, pastor, porque eu agora estou em Cristo, eu não preciso cumprir mais lei nenhuma. Não é isso que o texto está dizendo. Eu estou desobrigado, que eu não estou mais debaixo do jugo da lei. Cristo pagou o preço por mim, pela minha vida. Cristo me comprou. Eu agora sou a noiva de Cristo, tenho um relacionamento com Cristo, eu vivo para Cristo. E quando eu amo a Cristo e vivo para Cristo, eu vou obedecer aquilo que agrada a Cristo. A lei agora para mim, a lei agora é Cristo. E como é que Cristo interpreta a lei? Aí é o ponto. Como é que eu vou seguir a lei? Como Cristo interpretou essa lei, fazendo por amor, não por opressão, não por obrigação, mas reconhecendo que é muito valoroso agradar o meu Senhor, porque serei recompensado por Ele. Quando você que é casado, né, sabe muito bem o que o seu cônjuge gosta. Por exemplo, a minha esposa gosta muito de presente. Surpresa para ela é uma maravilha, ela ama surpresa. E aí, vez por outra, é claro que eu não posso fazer sempre, mas quando eu consigo, até porque é difícil fazer uma surpresa para ela é muito curiosa e acaba achando, encontrando, percebendo que eu estou fazendo alguma coisa para surpreendê-la. Mas quando eu consigo, eu trago uma satisfação, uma alegria muito grande ao seu coração. E eu me alegro em ver ela feliz, eu me alegro em entender que eu consegui atingir o âmago, né, do seu coração, satisfazer o mais íntimo do seu ser. Isso me traz satisfação e alegria. E o cristão, ele deve sentir essa alegria de satisfazer a Cristo. Ele morreu por mim, Ele deu a vida por mim. Eu hoje vivo para a glória de Deus, em satisfazer o meu esposo, que é Cristo. E em terceiro lugar, a legitimidade do novo casamento. Versículo 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A nossa vida agora é uma constância em agradar o nosso Senhor, que é Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que cumpriu a lei, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, o segundo casamento é moralmente legítimo, porque a morte pôs fim ao primeiro casamento. Somente a morte pode garantir a libertação da lei do casamento e, portanto, o direito de casar-se de novo. Então, essa apresentação que Paulo faz na analogia do casamento, ela é muito digna, né? E traz uma compreensão bem objetiva sobre o princípio, né, da nossa ligação com Cristo. Então, a ligação de casamento, irmãos, é a ligação mais perfeita que existe, porque quando nos ligamos um ao outro, é por toda a vida. Somente a morte
pode nos separar. O texto é bem claro quando ele diz, né, que o marido está ligado à sua esposa enquanto ela viver, e assim a esposa está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Então nossa ligação ela é contínua e somente a morte pode separar. Assim também, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, cumprindo toda a lei, ele então venceu, morreu a lei ali naquele sentido, para que então renascesse um novo, e esse novo é Cristo, e uma vez que nós estamos ligados a Cristo, estamos ligados em uma perfeita união, somos com Ele um só corpo, onde Ele é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. Então essa ligação é perfeita e é interessante, né? Eu estava vendo acho que foi hoje que eu vi, ou foi ontem, um vídeo de um rapaz mostrando Cristo em toda a Bíblia. E aí a gente vê Cristo em Gênesis, e aí em cada livro da Bíblia há um personagem que traz essa ligação. Então o Adão, lá em Gênesis, ele simboliza Cristo. Ele foi criado perfeito, né? Tendo cometido o pecado, ele se desabilitou a ser uma luz e um exemplo. Cristo então veio como segundo Adão, foi o que a gente viu aqui no domingo passado, falamos sobre esse assunto, e ele está então agora usando uma outra ilustração que é do casamento, que também está lá em Gênesis. Então, em toda a Bíblia, irmãos, está apontando para o que seria a verdadeira ligação que nós podemos ter com Deus, que vem por intermédio de Cristo Jesus. Então, estar emancipado da lei não quer dizer estar livre para fazer o que quiser. Ao contrário, a libertação da lei traz não liberdade de pecar, mas outra classe de servidão. Somos livres para servir e não para pecar. Então essa é a liberdade que nós temos em Cristo. Livres para servir, livres para satisfazer o nosso amado que é Cristo. Em quarto lugar, o contraste entre os dois casamentos. No primeiro casamento, vivíamos segundo a carne. Neste tempo, a perfeição do nosso primeiro marido realçava ainda mais nossos erros e paixões pecaminosas. Os frutos que produzíamos neste primeiro casamento foram frutos de morte. Porém, agora, no segundo casamento, libertos deste primeiro marido perfeccionista, morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Na velha ordem, estávamos casados com a lei, éramos controlados pela carne e produzíamos frutos para a morte. Enquanto, como membros da nova ordem, estamos casados com Cristo ressurreto, somos libertos da lei e produzimos frutos para Deus. Então, que diferença grande, né? A diferença que Cristo trouxe para a nossa vida com esse novo casamento. Nossa vida está em Cristo e livres estamos para servir o Senhor, porque o pecado não mais nos aprisiona. 1 Pedro 2,16 diz: como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto para malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então a nossa ligação com Cristo, irmãos, nos traz um grande poder. Sabe qual é esse poder? Dizer não para o pecado. Pai, você é livre, faça o que quer. Não sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para obedecer a Deus, sou livre para servir a Deus. Esta é a minha liberdade. Eu lembro muito no início da minha fé, estava em um aniversário de uma sobrinha minha, 1 ano, a criança fez, e eles fizeram uma grande festa. Foi uma festa tão grande que sobrou comida e bebida, e a família se reuniu no outro dia para fazer outra festa. Então foram a festa 2 dias seguidos. O segundo dia era só com a família.
O primeiro tinha amigos, colegas, vizinhos, mas no segundo dia estava só a família. Eu era recém-convertido, acho que não tinha 6 meses de crente, e aí estava lá na casa, estava um som ligado, música lá de forró, e eu na minha vida anterior a Cristo, né? Aquilo para mim era o meu lazer, era a minha alegria, né? E aí eu lembro que a minha cunhada chegou e me chamou para dançar. Bora dançar, Sibeli? Eu disse, eu não posso. Por que tu não pode? Porque agora eu sou crente. Eu disse, mas que besteira, teu pastor não está aqui, não tem ninguém vendo, é só a família. Que problema tem isso? Tem o meu problema que a minha consciência não deixa. Eu sei que agora eu sou de Cristo e eu não devo mais fazer isso. Se essa era a minha vida passada, eu preciso deixar essa vida passada, porque eu decidi seguir a Cristo. Havia algum pecado nisso, de eu dançar ali com a minha cunhada, entre a família? Não. Mas naquele dia, se eu aceitasse aquela proposta, aquele convite, eu não seria hoje respeitado por eles. Eu não teria o respeito que eu tenho por eles hoje, como um cristão, como um pastor, como um servo de Deus. Porque naquele dia eu tinha cedido. Eu tinha dito para eles que tanto faz. Eu posso fazer as coisas erradas se ninguém estiver olhando para mim. Se ninguém da minha roda de igreja, né, dos meus irmãos da igreja não estiverem presentes, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. A minha ligação é com Deus, eu vou prestar conta com Deus, não é com os irmãos da igreja não. Então eu posso me esconder de vocês e fazer coisas erradas longe de vocês, mas eu não consigo fazer isso longe de Cristo, porque Cristo vai estar sempre presente, Deus está vendo tudo. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com o nosso testemunho, a nossa vida de fé. Não é ser chato não, é se posicionar ao lado de Cristo. Olha, agora eu sou um cristão, realmente eu fazia isso me alegrava, mas agora eu não sinto mais alegria nisso. Eu me sinto feliz estando com vocês, me alegrando com vocês, mas estando ao lado de Cristo, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. E louvado seja Deus por isso. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e não me arrependo 1 minuto de ter dito não naquele momento para aquele convite, porque aquele foi um primeiro passo que eu tomei para toda a mudança que ocorreu na minha vida desde que eu conheci a Cristo até hoje. Então é essas decisões que nós precisamos tomar, essa compreensão. Eu agora sou de Cristo e não vivo mais para este mundo. Eu não estou mais debaixo dessa lei, desse jugo desse mundo. Agora eu vivo para a glória do Senhor. Então é isso que 1 Pedro nos orienta. Sois livres, mas não use dessa liberdade como pretexto para a malícia, mas viva como servo de Deus. Em segundo lugar, santidade da lei. Aqui no capítulo 7, do 7 a 13. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçais. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, este se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim. De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado.
Muito bem, vamos entender melhor o que o texto nos afirma. Paulo levanta aqui duas perguntas importantes sobre o caráter da lei. Qual é esse caráter? A lei é pecado? Versículo 7. E o segundo é: a lei é causadora da morte? Então essas duas perguntas são feitas e ambas as perguntas têm a mesma resposta: de modo nenhum. A lei não é pecado e a lei não é causadora da morte. Então vejamos o que ela é. Quais são as virtudes da lei? No versículo 12 diz o seguinte: assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei então é santa, o mandamento é justo, santo e bom. Em si mesma a lei é valiosa e esplêndida. Ela é santa, isso significa que ela é a própria voz de Deus. Quem foi que deu a lei, irmãos? Foi Deus, veio diretamente de Deus, por isso que ela é santa. Assim mesmo, a lei ela é valiosa e esplêndida, é santa, por isso significa que é a própria voz de Deus. A lei também é justa, ela estabelece todas as relações humanas e divinas. Finalmente, Paulo diz que a lei é boa, ou seja, foi promulgada para prover ou promover o supremo bem. Na qualidade santa, justa e boa, a lei reflete o caráter de Deus, sendo assim a cópia de sua perfeição. A lei é a cópia da pessoa de Deus, a pura perfeição. É por isso que os homens tentam cumprir a lei e não conseguem. Por quê? Deus é perfeito e o homem é falho. Não tem como o homem alcançar essa perfeição a não ser no caráter de Cristo ou na pessoa de Cristo. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós somos justificados por Cristo. Então, quando Deus olha lá de cima os seus filhos aqui na terra, Ele não vê o Sibério aqui, Ele vê Cristo. Ele vê Cristo em mim. Quando formos julgados lá no céu, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, o nosso julgamento será pelas obras que nós praticamos, mas também pelo que Cristo fez por nós. Seremos justificados os nossos pecados e então seremos premiados pelo bem das boas obras que praticamos. Então esse é o caráter da lei que traz perfeição. Na qualidade de justo, o mandamento reflete a equidade de Deus e a qualidade e requer de nós, em sua experiência, as suas experiências e sanções. Na qualidade de bom, o mandamento provê o mais elevado bem-estar do homem, expressando de modo a bondade de Deus. O problema, irmãos, não é a lei, o problema somos nós, que somos imperfeitos, infiéis. O próprio casamento fracassou não pela falha do marido, mas pela fraqueza da esposa, que somos nós. Se pudéssemos viver de acordo com o padrão da lei, nós o faríamos, sem sombra de dúvida. E em segundo lugar, a magnitude do pecado. O problema não é a lei, mas o pecado que se aproveita da lei. A magnitude do pecado. A lei não é causadora da morte, mas sim o pecado. Assim como o problema de um criminoso não é a lei, mas a sua transgressão ao exigir de mim o que eu não faço, a lei me condena e me leva à morte. A lei não me deu poder para fazer o que era certo, nem para evitar o que era errado. Mas não há falhas na lei. A falha está em mim, que não consigo obedecer. Desta forma, a lei revela a gravidade do meu pecado, que conduz à morte. Então, a compreensão que Paulo nos traz aqui nesta passagem, irmãos,
é de que devemos entender que a lei que foi dada por Deus não tem culpa do nosso pecado. A lei, ela veio apenas para nos apresentar um Deus perfeito e nos mostrar qual a qualificação que Deus espera que os seus filhos tenham. E que qualificação é essa? A qualificação de perfeição. Deus espera que os seus filhos sejam perfeitos. Agora, como nós, falhos homens pecadores, podemos alcançar essa perfeição? Somente através de Cristo Jesus. Enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estivermos sobre o poder dessa carne, seremos falhos, seremos muitas vezes cairemos em pecado, mas devemos entender que se buscarmos a presença de Cristo e andarmos com Cristo, andarmos na luz, assim como Ele está na luz, aí nós alcançaremos essa perfeição, que ela é progressiva. Certamente eu hoje, com 26 anos de cristão, eu tomo atitudes que eu não tomava no início da minha fé. Coisas que eu ainda fiz no início da minha fé, hoje não faço mais, porque eu tenho mais maturidade. Eu cresci na fé. Então eu não posso de forma alguma comparar um crente com 25, 26 anos de fé com um crente recém-convertido. O recém-convertido, ele está ainda em um processo de santificação. Ele vai chegar a aprimorar o seu conhecimento sobre Deus. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu conheço de Deus, menos a prática do pecado estará presente na minha vida. Então, esse é o processo de crescimento da fé, esse é o processo de maturidade cristã, esse é o processo de aperfeiçoamento. E quando um cristão será completamente perfeito? Só no céu, irmão. Só quando nós chegar lá no céu. Porque enquanto estivermos nessa terra, estamos sendo cercados pelo inimigo, e ele está buscando apenas uma brecha para nos atingir. E se nós não vigiarmos, não dermos atenção a ele, certamente ele irá nos atingir. Então veja só o que diz 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Irmãos, Pedro, ele nos traz a ideia de que a santidade, ela é um processo. Não é que eu vou dormir hoje para amanhã já me acordo completamente santo. Não é porque eu mudei a minha vestimenta de como eu me vestia antes de ser crente, como eu me visto agora, que eu sou um santo. Não é isso. O que nos faz santificados é a nossa separação para Deus. É o processo de a cada dia eu separo um pouco mais da minha vida para que Deus use. Então a nossa vida deve ser usada por Deus por completo. O desejo de Deus é nos usar por completo. Tudo que temos, tudo que somos, deve estar nas mãos de Deus. Mas para a gente chegar a esse ponto, requer muita maturidade cristã. E esse é o problema, que muitas vezes a gente está andando com Cristo, mas ainda quer arrastar as coisas da velha vida. É as músicas que eu ouvia no passado, as roupas que eu usava no passado, as coisas que eu fazia no passado, os amigos que eu tinha do passado, e aí eu quero levar isso, muitas vezes arrastar isso na minha nova vida cristã. Isso se torna um peso, e com o tempo, com a maturidade, eu vou reconhecendo que foi só perca de tempo arrastar aquilo. Aquilo era um peso desnecessário. Por isso que Cristo diz que nós temos uma cruz a carregar. Então, para carregar uma cruz, eu não posso carregar outro peso, que vai ser sobrecarga desnecessária. Eu não vou conseguir andar. Então, é necessário que eu
me desvencilhe do velho homem, da velha vida, para que então eu possa viver esta nova vida em Cristo. Carregando a minha cruz, quer dizer, tendo uma responsabilidade, o cumprimento da vontade do Senhor. E em terceiro lugar, o ministério da lei. Diz então o primeiro ponto, o propósito da lei é revelar o pecado. Se a lei não é pecado, como diz no verso 7, nem provoca a morte, como diz no versículo 13, qual é o seu papel? Qual é o seu ministério? Qual o seu propósito? Paulo oferece 3 respostas. A primeira é, o propósito da lei é revelar o pecado. Versículo 7 diz, 7:7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçais. É interessante como Paulo faz essa colocação aqui das palavras, né? O pleno conhecimento do pecado vem pela lei. Quando nós temos um mandamento, né, algo que não devemos fazer, é que nós compreendemos se fizermos é pecado. Imagina que lá no Jardim do Éden, quando Deus criou tudo e disse ao homem, olha, pode comer de todas as árvores que estão no jardim. Se tivesse parado aí, o homem tinha cometido algum pecado? Porque não tinha outra lei, estava livre, podia fazer o que ele quisesse lá no jardim. No entanto, Deus deu uma lei só: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se dele você comer, certamente morrerás. O que foi que o homem foi fazer? De tantos frutos que existiam no jardim, ele foi comer exatamente aquele que Deus disse, não faça. Não é assim com os nossos filhos, irmão? A gente diz, menino, não mexe nisso aqui. O menino tem a casa todinha para rodar, para mexer, fazer as coisas, mas ele vai ficar lá curioso, olhando para aquilo, vai lá botar o dedo, vai fazer alguma coisa até mexer, cair, quebrar. Meu filho, eu não disse que você não mexesse nisso, mas nós somos assim, irmão, o ser humano é assim, é curioso. A nossa curiosidade é que nos faz pecar. O desejo, a vontade de fazer o que é errado. Então esse é um dilema, é uma luta que nós travamos durante toda a nossa vida. Então o propósito da lei é revelar o pecado. Por que ele não podia comer daquele fruto? Porque era pecado. E o que era pecado? Errar o alvo, desobedecer a ordem de Deus. A lei então ela é como um espelho que revela o ser interior e mostra como somos imundos. Então a lei mostra a nossa impureza, a nossa imundície, porque nós desejamos sempre o erro do que o acerto, escolhemos sempre desobedecer a Deus do que fazer o que é certo. Em segundo lugar, o propósito da lei é despertar o pecado. A lei não só expõe o pecado, mas também estimula o despertamento do pecado. Tudo o que é proibido desperta em nós o desejo imediato. Você já caiu em alguma cilada dessa? Isso aí é proibido, isso aí não pode fazer, isso aí não pode ler, isso aí não pode abrir. E você fica curioso e vai lá e tentar de alguma forma ter contato com aquilo. Então o pecado encontra no mandamento uma cabeça de ponte ou uma base para despertar em nós toda a sorte de desejo. Sendo assim, a lógica de Paulo é irrefutável. Isso quer dizer que sem lei
está morto o pecado. Quer dizer, sem a lei não existiria pecado. Onde não há proibição, não há transgressão. Então, vindo a lei, Deus determinando leis, colocou o homem sobre um jugo. Em terceiro lugar, o propósito da lei é condenar o pecado. O propósito da lei é condenar o pecado. Onde não há lei, também não há transgressão. Por isso, sem lei, o homem tem a sensação de que está vivo. Assim, o propósito da lei não é apenas revelar e despertar o pecado, mas também condená-lo. O verbo aqui no original, enganou, é o mesmo usado em 2 Coríntios 11:3. A serpente enganou Eva. E em 1 Timóteo 2,14, que diz: a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Paulo diz que o pecado seduz, engana e mata. É certo que a lei expõe, prova e condena o pecado, mas não é responsável por nossos pecados, nem por nossa morte. Assim, a lei não pode salvar-nos, porque não podemos cumpri-la, e não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. A lei, ela se torna insuficiente e inviável para a salvação do homem. Então, qualquer pessoa que pense: não, eu vou ser salvo porque eu sou um homem bom, eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca desejei nada do próximo, e ele vai citando os mandamentos, mas uma hora ou outra ele cai em um deles. E outro, quando Jesus veio ao mundo, ele interpretou os mandamentos de uma forma mais objetiva e de uma forma mais absoluta, quando ele diz que desejar não é apenas, adulterar não é apenas dormir com a mulher do próximo, mas adulterar seria só em olhar com um desejo impuro. Quer dizer, se você colocar no seu coração a intenção, você já está pecando. Então, Jesus traz uma interpretação muito mais profunda do que realmente os mandamentos de Deus trazem para nós. Que grau de perfeição Deus exige dos seus filhos? Então, nós precisamos estar atentos a isso. É certo que a lei faz isso, mas nós precisamos entender qual o propósito dela, que é justamente mostrar o tamanho da imperfeição humana. 1 Pedro 4,18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A nossa salvação é somente por Cristo. E é difícil ser cristão, ser fiel a Deus, seguir os ensinamentos de Jesus. Não é fácil. Imagina só quem vive uma vida de qualquer jeito, quer chegar no final e encontrar a salvação. Será possível isso? De forma nenhuma. Nossa salvação, irmãos, ela custou um alto preço. Alguém precisou dar a vida por nós. Um inocente, alguém que não tinha cometido pecado algum, o Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado. E está pronto para tirar o pecado de todo mundo, desde que o mundo o reconheça como Senhor e Salvador. Em quarto e último lugar, a fraqueza da lei. A razão quando se diz que a lei é boa, mas também é fraca. Em si, ela é santa, contudo é incapaz de tornar-nos santos. A fraqueza da lei não está em si mesma, mas em nossa carne. Quer dizer, mesmo nós tentando cumprir a lei, nós não conseguimos, porque somos falhos e pecadores. 5 verdades são destacadas aqui, vejamos a primeira. O conflito de um salvo, verso 14 a 17 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio
modo de agir, pois faço o que prefiro, e sim, não faço o que eu prefiro, mas sim o que eu detesto. Ora, se faço não o que eu quero, eu concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo faz a reflexão da sua vida e ele percebe logo, de forma bem clara e objetiva, que há um conflito dentro de nós, que a gente tenta fazer as coisas boas e às vezes nós não conseguimos, e aquilo que é mal, que nós não queremos fazer, muitas vezes é o que nós estamos fazendo. Então esse conflito existe ainda na vida do salvo, e a gente precisa entender como lidar com ele. O conflito entre a natureza e a lei, o conflito entre a natureza da lei e a nossa natureza. A lei é espiritual, mas nós somos carnais. É por isso que tem essa dificuldade de nós conseguirmos cumprir a lei de Deus, porque somos deste mundo. E a lei, ela é espiritual, está além de nós, ela veio do céu. Então a lei, ela nunca será cumprida por nós, nunca será possível de nossa parte cumprir a lei, porque ela está acima da nossa capacidade humana. No entanto, em Cristo nós conseguimos, porque Ele cumpre a lei por nós. Segundo lugar, o conflito entre o saber e o fazer. Não compreendemos o nosso modo de agir, pois não fazemos o que preferimos, e sim o que detestamos. Somos seres ambíguos e contraditórios. Quantas vezes, irmãos, você quis fazer o bem a alguém e você não conseguiu? E quantas vezes você não quis fazer o mal para alguém, mas automaticamente aconteceu? Até mesmo pensando em fazer o bem, você prejudicou alguém. Então isso é do nosso cotidiano, isso acaba se tornando cada dia mais normal no nosso viver. E há também outro conflito, que é o conflito entre a liberdade e a escravidão. Não basta decidir fazer algo, é preciso fazê-lo, e a intenção não equivale à realização. Muitas vezes, irmão, quantas vezes nós fazemos uma coisa boa, mas com uma segunda intenção? Ajudamos alguém pensando que vou pegar aquela pessoa para fazer alguma coisa para mim. Eu vou dar isso aqui, mas lá na frente eu vou tomar de volta. Então, quantas vezes nós agimos dessa forma? Então, é uma forma contraditória. Nós ainda estamos aqui com resquícios da nossa escravidão no pecado, né? Apesar do pecado não estar mais no domínio, mas ele ainda tem influência. Enquanto estamos nessa carne, essa carne está dominada ainda pelo pecado. Então, o nosso espírito está livre, mas a carne é falha e é pecadora. Em segundo, a importância do velho homem, a impotência do velho homem. A consciência da fraqueza, verso 18 a 20, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas eu não realizo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que há em mim. Então assim Paulo, ele passa a nos trazer essa impotência do velho homem, da tentativa de fazer o que agrada a Deus e não conseguir. E por que ele não consegue? Pelo domínio que o velho homem e essa impotência que o velho homem traz ainda em nossa vida. A consciência da fraqueza é o que Paulo traz. Paulo confessa a sua fraqueza. Ele sabe que nenhum bem habita em nossa carne, e uma vez que não há nele poder para fazer o bem que deseja, o velho homem não é aniquilado na conversão, ele ainda habita em nós. É por isso que próprio Paulo, em outra passagem, ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza.
Estamos em conflito, irmãos. É o novo homem espiritual que está em nós, mas a velha carne ainda falando. Lembra esses filmes que a gente vê, né, que tem um anjinho de um lado e um anjinho do outro? É mais ou menos essa ideia, né? É você todo o tempo querendo fazer a coisa certa e vem um aqui do seu lado, na consciência, o velho homem diz: deixa de ser bobo, tu está sendo bobo, vai ajudar ele para quê? E aí você até pensa em ajudar, pensa em fazer o bem, mas não consegue porque o velho homem fala mais alto nos seus ouvidos e você não consegue então agir de acordo com a vontade de Deus. Então esse conflito está constante em nossa vida. A outra consciência que Paulo traz, que é a consciência da contradição. Somos criaturas ambíguas, paradoxais e contraditórias. Não fazemos o bem que preferimos e sim o mal que não queremos. A Bíblia diz, irmãos, que quando você sabe que deve fazer o bem e não faz, já está pecando. A gente não peca só por obras, a gente peca também por omissão. Se você sabe que você tem condições e poderia ajudar e não faz, logo você está desobedecendo, está em pecado. Essa é uma lição também que Paulo nos traz. Quando fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos, admitimos que o agente em nós, operante, não é nossa vontade, mas o pecado que habita em nós. Em terceiro lugar, a guerra interior do crente. Verso 7, 21 a 23 diz: assim encontro a lei, quando quero fazer o bem, o mal resiste em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então Paulo reconhece aí um aprisionamento, uma grande dificuldade que nós temos, uma luta, né? Então não devemos desistir, não devemos desanimar. Como vencer o velho homem? Talvez seria uma pregação para um outro momento, né? Mas só trazendo assim alguns flashes, né? Para vencer o velho homem, nós temos que deixar de alimentá-lo, irmão. Se nós estamos alimentando o velho homem, quer dizer, fortalecendo ele sempre vai vencer o homem espiritual que está em nós, a nova natureza que está em nós. Se estamos sempre fortalecendo a velha natureza, influenciando, dando a ela o que ela quer, ela vai se tornar mais forte e certamente vai nos vencer. Então é preciso alimentar este novo homem que há em nós, a vida espiritual, estando lendo a palavra, estando em comunhão com Deus, em oração, estando presente na casa do Senhor, fazendo parte do povo de Deus, não só como ouvinte, mas como fiel praticante da palavra, e assim a gente vai vencendo esta guerra. É uma guerra que, em alguns momentos, é até difícil, é uma luta constante. O próprio Paulo, um homem espiritual, que a gente conhece a história dele, ele revela suas fraquezas. No entanto, ele não desistiu de lutar. Ele diz que lutou até o fim. Para quê? Para que no final da sua vida ele guardasse a fé. A sua compreensão é que, mesmo diante dessa luta, se eu guardar a minha fé, se eu for obediente a Deus, no final estarei na glória do Senhor. E ele, compreendendo isso, lutou até o fim. Em quarto lugar, o clamor de um remido. Verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, é tão enigmática essa passagem, não sei quantas vezes você já leu, e que significado você traz disso. Mas quando Paulo diz que miserável homem que sou, ele reconhece todo o seu pecado, toda a sua falha, mesmo sendo um cristão, mesmo sendo um crente. Ele vê o quanto eu poderia fazer pela obra de Deus e não tenho feito, quanto eu poderia fazer mais, me esforçar mais, me doar mais. Agora veja quem é que está dizendo isso: Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Quanto mais eu, quanto mais nós, miserável homens que somos, porque poderíamos fazer muito mais para Deus, em comparação pelo que Ele fez por nós.
Será que foi fácil para Jesus passar por toda a sua vida, sofrer tudo que ele sofreu para mostrar o seu amor, e hoje nós rejeitarmos esse amor, não valorizarmos o tanto quanto ele merece? Então Paulo reconhece isso, e ele usa uma ilustração aqui muito forte: quem me livrará do corpo dessa morte? Havia nos tempos antigos uma prática que era bem sagaz, para os opressores. Por exemplo, o cara era um assassino, o que é que ele fazia? Ele acorrentava o corpo que ele tinha matado no assassino. Às vezes colocava sobre os ombros para ele carregar durante muito tempo. Às vezes ele ficava aprisionado em correntes com aquele corpo, e aquele corpo apodrecendo, aquele corpo fugiu a palavra, em decomposição, obrigado, irmão. O corpo em decomposição, e ele vivendo junto daquele corpo. Paulo tira essa ideia que acontecia no seu tempo, uma forma de castigo para os assassinos, e ele diz: que miserável homem que sou, quem vai poder me livrar desse corpo da morte? Esse velho homem que eu carrego, que está fedendo, que é ruim de estar presente com ele. Eu sou um novo homem, eu cometi erros, eu cometi falhas, mas eu fui perdoado, mas ainda preciso carregar esse velho homem. Então ele faz esse questionamento, mas já ele responde: quem é que pode nos livrar do corpo dessa morte? Mas é um questionamento interessante, porque a gente quando lê, não entende muito bem, mas na visão de Paulo, era como se ele estivesse carregando um corpo morto, em decomposição, fedido. Então é isso que a gente carrega, que é a velha natureza, que a gente precisa deixar ela bem mortinha lá, para que ela não venha retomar o lugar no nosso corpo. E aí no verso seguinte, no verso 25, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne estou escravo na lei do pecado. Então Paulo reconhece que o livrar-se desse corpo somente por Cristo. Graças a Deus que nos enviou alguém que pode nos libertar, tirar então o peso deste corpo, afastar de nós essa podridão do velho homem, para que nós possamos viver agora uma nova natureza, um novo ser. Somos hoje o perfume de Cristo. Nós devemos exalar a glória de Deus. As pessoas então, ao aproximar-se de nós, sentirem a fragrância de Deus. Oh, como você mudou, como você é diferente. Rapaz, admiro as mudanças que acontecem na sua vida. Eu queria que a minha filha fosse assim, eu queria que o meu filho fosse assim. Como eu queria ser igual a ti. Então, quando nós atingirmos esse ponto, é que nós perceberemos que verdadeiramente o velho homem está se apagando, se encerrando na nossa vida, e o novo homem está se renovando e crescendo para a glória de Deus. Romanos 3, 20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando olhamos para Cristo, devemos entender: esse é o exemplo que eu tenho para viver. Entendeu? Por que eu digo isso? Nós temos uma prática, irmãos, no meio cristão, de olhar um para o outro. Eu olho para o líder, para o pastor: ele é meu exemplo, eu vou copiá-lo. Assim como você, o pastor também é homem e também pode falhar. Entenda isso. Eu não estou diminuindo ou me colocando em uma posição diferente. Nessa posição de buscar exemplo, Cristo deve ser o nosso exemplo maior. Eu devo ter, a minha cópia é de Cristo.
Se o meu pastor está seguindo a Cristo, eu posso seguir o Cristo que eu estou vendo no meu pastor. Entendeu isso? Quando Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, o que Paulo estava dizendo não era que esquece Cristo, pode seguir a mim. Não, ele está dizendo, pode seguir a mim porque eu estou seguindo a Cristo. Vocês podem ver Cristo em mim. E quando, ou no momento que vocês verem Cristo em mim, isso aí vocês seguem sem sombra de dúvida. Mas quando vocês olharem para mim e ver algo diferente de Cristo, então vocês estão desobrigados de seguir isso. Certo? Entendeu? Então, tome essa decisão na sua vida, porque há muitas pessoas sendo enganadas por aí, em falsas religiões, tendo aqueles homens que estão lá na frente como pessoas que não pecam, pessoas perfeitas. Um dia eu vou ser igual a ele. E às vezes nem é tão assim verdade, né? São pessoas falsas, pessoas cheias de mentiras, pessoas que estão enganando e tentando extorquir das outras de má fé, né? De uma forma errada. Então tem essa compreensão. Cristo é nosso exemplo maior, Ele é a luz que nós devemos seguir, e aquele que está nessa luz, você pode andar junto, se não, se afaste dele. Então o que Romanos nos traz aí é esse entendimento sobre a justificação que nós temos em Cristo, que não vem por obras da lei, mas sim por obediência e pelo conhecimento da graça do Pai. Concluindo então, amados, não desanimemos diante do poder do pecado, pois maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O velho Adão, ele é muito forte para o jovem pastor Sibério, mas graças a Deus, ele não é suficientemente forte para Cristo. Cristo, nosso Senhor, nos dará vitória dia a dia e durante todos os dias da nossa vida. Então nós podemos confiar em Cristo, depositar nossa fé em Cristo e andar com Cristo, porque nele nós teremos poder para vencer todo o pecado que há em nós. É só em Cristo. Se você acha que é forte o suficiente, eu consigo, eu sou forte, eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus, você vai perecer. Paulo diz, quando eu acho que eu sou forte, eu sou fraco. Quando eu entendo a minha fraqueza, quando eu olho para dentro de mim e vejo minhas falhas, aí é que eu encontro força no Senhor. Senhor, não consigo só, me ajuda. Então é essa a posição que nós devemos ter diante de Deus. Reconhecer que somos falhos, pecadores, e só Ele, só Cristo, tem o poder para nos libertar e nos limpar e nos purificar de todo o mal. Amém? 1 João 5, 4 e 5 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então a nossa vitória está em Cristo Jesus. Então creia no poder que vem de Deus através do seu Filho e em tudo que Ele tem feito e fará por nós, que grande maravilha o Senhor fará por nós, e se crermos e obedecermos a sua palavra, seremos completamente transformados e atingiremos a perfeição que Deus espera de nós. Amém.